Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, né, os da casa que já estão aqui, né, e eu acho, não sei se tem algum convidado externo à comunidade aqui da saúde, mas se tiver, sim, sejam bem-vindos. A gente já vem trabalhando essa questão, né, vamos dizer, talvez colocar em termos gerais, né, da informática na saúde, a utilização da ferramenta, e o fato é que, desculpa, antes de cumprimentar minhas colegas, a Ed e a colega Rosália, aqui da casa também, das boas-vindas, mas existem muitas ferramentas, né, e eu acho que esse é um momento de, vamos dizer assim, aprender um pouco mais sobre uma dessas ferramentas, que é o Moodle, né. A gente não vai resolver em 200 segundos, né, aquilo que levaria 10 mil anos, né, ou seja, não é nenhum salto quântico, mas é um passo importante para a gente, essa oportunidade de usar essa ferramenta, entendendo que, ainda que aquele passo inicial seja um pouco meio árduo, meio doloroso, à medida que a gente vai utilizando o sistema, que é muito rico, cheio né, ele é muito maior, mais amplo, mais complexo do que a gente pode imaginar, mas ele é uma ferramenta importante que a gente precisa aprender a utilizar ou qualificar ou melhorar a utilização. E, então, eu gostaria, em nome da diretoria, né, da professora Alamanda, e em próprio nome, agradecer o CAED por ser um parceiro nessa área, e a professora Rosália por liderar esse movimento aqui dentro da faculdade. Lembrando, né, para poder finalizar, que já algumas gestões, e não vai ser diferente, né, com relação a essa, não tem sido diferente em relação a essa, que a gente vai apoiar toda essa iniciativa da melhor forma que a gente puder, que a gente entende que isso é um salto importante. Então, sem mais delongas, tenham uma boa tarde. Eu passo a palavra para a professora Rosália, e depois a professora Eliane, né, que vai... Tá bom, muito obrigado. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz da gente ter aqui nesse auditório as pessoas que, com certeza, estão interessadíssimas no assunto e doidas para aprender e botar a mão na massa. Eu queria falar brevemente sobre o AVAS 21, que é um programa de inserção da tecnologia na área da saúde, dentro do campo saúde, mais especificamente na Faculdade de Medicina da UFMG. Então, o AVAS é um programa de iniciativa da diretoria da faculdade e compete a ele trazer ideias inovadoras em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. Eu, inclusive, convido vocês a conhecerem a sala do AVAS, no intervalo, que é no finalzinho do corredor, vocês poderão ter contato, conhecer a impressora 3D e o espaço de discussão de novas tecnologias. Então, o AVAS é programa, então ele não é núcleo, ele não é centro, ele não é departamento, então ele não é dono de nada. Ele tem que ser a enzima que vai catalisar as boas reações para que a gente traga a tecnologia no nosso dia a dia, principalmente no ensino, mas não estão excluídas várias atividades de extensão, como esta, e as atividades de pesquisa. Então, estão todos convidados a conhecer um pouco melhor o AVAS. E, dentro dessas iniciativas do AVAS, nós temos encontrado um parceiro, inclusive, nos últimos seminários, nós já fizemos 5 seminários do AVAS, e, nos 3 últimos, nós pudemos contar com a participação do CAED, sempre uma participação riquíssima, trazendo o que há de mais novo em termos de educação à distância e metodologias para educação à distância. E daí surgiu essa ideia da gente fazer um workshop para ensinar realmente os primeiros degraus de utilização do Moodle para quem se interessa para o assunto. Então, agradeço muito a Eliane por estar aqui, por ter abraçado essa ideia, e com toda a sua equipe que participou ativamente, né, desta programação. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque eu acho que esse workshop está pautado naquilo que vocês realmente desejam agora. Aprender os rudimentos de utilização do Moodle, botar a mão na massa, ir lá, fazer, aprender. Então, a parte prática é importantíssima.
importantíssimo, e nós podemos contar com os laboratórios do SINS para vocês usarem os computadores. Então, agradeço ao SINS por essa parceria. O SINS está dentro do AVAS, o SET cedeu o auditório, então, nós estamos aqui todos fazendo trabalhos para chegar no mesmo ponto, que é trazer tecnologia no ensino por todos e para todos. Muito obrigada por estarem aqui, e eu vou passar para Eliane. Obrigada, Rosália. Obrigada, professor Humberto, né, por mais uma vez nos receber aqui, né, nessa casa, que também é um pouco nossa, né? Nossa escola irmã, como eu dizia na época da diretoria. E nós temos já uma longa experiência aí de atividades que a gente desenvolve em conjunto, né? E agora, no CAED, assumindo a diretoria, né, do Centro de Apoio à Educação à Distância da Universidade, a gente tem novamente a oportunidade de estar junto, fazendo uma proposição agora um pouco diferente, no que diz respeito à utilização dos recursos tecnológicos. Então, como disse a professora Rosália, a partir do momento que ela nos procurou para estabelecermos essa parceria, nós nos reunimos com a assessoria pedagógica do CAED. Quem não conhece o CAED, ele tem uma estrutura de produção, né, e de apoio à produção aos recursos educacionais, e para desenvolver estes recursos, nós temos uma assessoria pedagógica, que é a porta de entrada de toda solicitação, tanto para os cursos que são 100% EAD, como semipresenciais, e também aqueles que são de natureza presencial, mas que, no seu conteúdo, desenvolvem atividades à distância. Vocês devem estar lembrados da resolução do CEP, que permite que as disciplinas, né, e as atividades que a gente desenvolve na universidade tenham até 20% de atividades à distância. Então, esse tem sido o conjunto, né, de atividades e de demandas que a gente tem atendido no CAED. A porta de entrada é a assessoria pedagógica, onde a gente faz uma primeira reunião, e, nessa reunião, a gente escuta a demanda, tenta direcionar a atividade, porque, muitas vezes, quem nos procura, e, na maioria das vezes, são professores, não tem tanto conhecimento e tanto domínio do potencial da tecnologia. Então, eles chegam com a demanda, a gente escuta essa demanda e tenta orientá-los no que seria melhor em relação ao produto a ser produzido. E, além da assessoria pedagógica, nós temos um setor de design, um setor de material didático, que trabalha mais com revisão e editoração de material, principalmente livros impressos e e-books. E temos também a parte de tecnologia da informação e comunicação, que trabalha mais com a parte de formulários, com documentos, né? A parte de suporte tecnológico e a parte de audiovisual, no que diz respeito das webconferências, dos vídeos, né? Todo esse material que precisa ser feito em estúdio. Então, a gente tem um pequeno estúdio onde esse material é produzido. Então, basicamente, a grosso modo, né, é essa estrutura que a gente tem dentro do CAED. Trabalhamos com um volume maior de demanda gerada pela Universidade Aberta do Brasil, pela UAB, com os cursos de graduação e de pós-graduação. Então, nós temos, hoje, em oferta, 4 cursos de graduação e temos 9 cursos de especialização, e o próximo edital, agora, para 2020, com os cortes, né, que nós tivemos, houve uma redução também nas ofertas, mas vamos manter as graduações com novas ofertas e vamos oferecer 5 cursos novos de especialização. Então, nessa estrutura, né, que nós temos, e por iniciativa também dos setores, são criados alguns cursos e ofertados esses cursos para a comunidade como um todo, tanto a comunidade UFMG, como a não pertencente ao UFMG. Tá? Então, para a UFMG, nós temos a possibilidade de desenvolvimento utilizando o Moodle, que é o mais comum, né? E para aquela comunidade que não pertence ao UFMG, nas ofertas que a gente faz, uma comunidade externa, nós temos uma customização do Moodle, que chama CAED Virtual,
que nos permite ofertar cursos de extensão, por exemplo, porque os candidatos, né, os inscritos, não pertencem à comunidade da UFMG. Então, a gente pode ofertar os cursos como uma atividade de extensão, no entanto, num ambiente diferente do Moodle que nós utilizamos na comunidade Minha UFMG. Tá? Essa programação, então, ela começa com uma proposta de discussão dos recursos tecnológicos na plataforma Moodle. Obviamente, não se esgota em uma tarde, né? Aqui é uma primeira aproximação, e a nossa proposta, né, Rosália, se der certo, é fazermos sucessivas aproximações. Então, essa é uma primeira, onde a gente vai abordar inicialmente a questão mais relacionada à EAD, legislação, planejamento de disciplinas, o próprio Moodle e os recursos tecnológicos que a gente pode utilizar no Moodle, nesse primeiro momento. No segundo momento, nós vamos ter um hands-on, né, no laboratório, onde vocês vão poder se aproximar da aplicação de algum desses recursos no Moodle. E, posteriormente, nós já estamos programando para que a gente faça seminários específicos, por exemplo, de vídeo. Como que eu uso um vídeo, em que situação eu uso um vídeo, que recurso eu tenho para produzir um vídeo, porque hoje eu não preciso do estúdio. Aliás, se você for olhar no que tem hoje de produção, que é do próprio professor, a maioria foi feita no celular, né? Então, a gente tem algumas alternativas que a gente pode pensar nesse sentido, né, e que o professor pode produzir. Então, a gente pensou, né, junto com a Rosália, né, Rosália, que a gente poderia agora começar a dividir isso em outros pequenos seminários, e que vai ser de interesse aí de cada um dentro do que quiser fazer. Um questionário, por exemplo, né? Então, tem uma série de recursos que podem ser feitos. E, para isso, hoje, quem vai ficar com vocês, quem vai trabalhar com vocês esse tema, são duas profissionais lá do CAED, né? Cristina, levanta aí, Cristina, para todo mundo te conhecer. Cristina, que é da assessoria pedagógica, e Márcia, né, também da assessoria pedagógica. Então, elas vão trabalhar os conteúdos com vocês e vão orientá-los na parte prática, né, mostrando na ferramenta Moodle como que a gente utiliza esses recursos tecnológicos. Tá? Então, eu agradeço a atenção, desejo boa sorte, né, para todos nós. Infelizmente, eu não vou poder ficar o tempo todo. Eu tenho que me retirar, eu vou fazer uma pequena viagem, então eu preciso de me retirar um pouco mais cedo. Mas Cristina e Márcia ficam aqui representando o CAED naquilo que for preciso. E aí, quando vocês precisarem também, eu não sei se vocês sabem onde que o CAED fica, eu falo que a referência é o DRH, porque todo mundo conhece DRH, né? Em algum momento, na universidade, passou pelo DRH. É na unidade 3, né, que fica no campus da Pampulha, aquela que fica lá em cima, e nós ficamos logo após o DRH. Tá? Então, vocês passam na porta do DRH e seguem. Lá no fundo é o CAED. Tá bom? Quem quiser visitar também está à disposição, podem lá conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Como a professora Eliane já nos apresentou, né? E meu nome é Márcia, sou assessora pedagógica do CAED, e a Cristina também é assessora, tá? Então, nós fizemos aqui uma breve apresentação. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho do CAED, assim, bem rapidamente, né? Porque a professora Eliane já falou, já, né, deu para situar a questão do CAED. Em seguida, nós vamos falar os objetivos, falar um pouquinho da legislação e um pouquinho sobre planejamento, porque eu acho importante, né, ter essa ideia de planejamento antes de trabalhar com as ferramentas. O Centro de Apoio à Educação à Distância, então, como a professora própria Eliane já falou, ele está localizado na unidade administrativa 3, ali no prédio, né, do departamento pessoal, né, que é mais fácil de situar. O CAED foi criado em 2003. Eu vou falar aqui rapidamente algumas atividades, né, que são desenvolvidas pelo CAED,
apoio e incentivo na elaboração de material didático para cursos, divulgação da educação à distância junto à comunidade acadêmica, implantação de plataforma de educação à distância para auxiliar a oferta de cursos, elaboração de projetos para financiar a oferta de cursos e a implementação de polos regionais de EAD, gestão dos recursos, criação de material didático, fortalecimento do uso da webconferência nos cursos por meio de treinamento das equipes dos cursos e de apoio técnico para sua realização, ofertas de cursos de capacitação de tutores, organização de fóruns de formação continuada de professores, coordenadores de cursos e polos, desenvolvimento de pesquisa sobre EAD na UFMG, incentivo e apoio na realização de eventos científicos que utilizem as ferramentas da EAD. Então, o CAED faz, né, diversas ações e, para quem, né, não sabe, assim, qualquer tipo de apoio que vocês precisarem para desenvolvimento de disciplina, criação de vídeo ou algum outro tipo de assessoria em relação à disciplina, cursos de extensão, vocês podem nos procurar. Nós vamos, né, divulgar ao final o nosso e-mail, né, de contato e tudo. Vocês podem ficar à vontade de procurar, tá? A gente. Os objetivos do workshop, então, é apresentar elementos metodológicos, tecnológicos e institucionais oriundos da EAD, os quais podem promover a utilização mais eficiente da plataforma Moodle, com reflexo nos processos de ensino e de aprendizado na universidade, nas modalidades EAD e presencial. Nós vamos também apresentar a legislação de EAD no ensino presencial, porque, assim, às vezes a pessoa acha um pouquinho chato a legislação, mas ela é fundamental, até mesmo para a disciplina ser criada de acordo, né, com as diretrizes. Planejamento de atividades no AVA, recursos do Moodle e recursos informáticos aplicados ao Moodle como exemplos de aplicação. Então, a parte expositiva está sendo essa aqui, né, que é a legislação na EAD, no ensino presencial, planejamento de disciplinas com recursos EAD, recursos do Moodle, recursos midiáticos no Moodle. E a parte prática vai ser os exemplos práticos que nós vamos fazer daqui a pouco no laboratório. Então, assim, por meio dessa portaria, que é a 1428, né, de 2008, foi instituído que temos que inserir recurso tecnológico nas disciplinas de graduação presencial. Então, que foi essa que está tendo uma iniciativa, a Prograde, né, tem incentivado esses que inicialmente, né, que foi aprovado na legislação, que seriam 20% de carga horária que poderia ser à distância nos cursos de graduação presencial. Pode passar, Cris. A portaria do MEC determinou alguns pontos importantes sobre esse tipo de disciplina. Pode ser integralmente à distância ou parcialmente à distância, devem prever encontros presenciais, devem oferecer avaliações presenciais e deve prever atividades de tutoria. Essa questão dessa questão de ser questão de... Não, pode passar, Cris. A universidade poderá introduzir a oferta de disciplinas e modalidade à distância em seus cursos presenciais até o limite de 20% da carga horária total do curso. Esse limite poderá ser ampliado para 40% nos cursos presenciais, exceto para os cursos de graduação presencial da área de saúde e das engenharias. Porque essa legislação mudou recentemente, né, que antes dessa de 2018 tinha uma anterior, já tiveram duas, né, uma de 2004 e teve uma... Se eu não me engano... Não, foi a segunda, né? Essa que alterou. Ela era antiga, de 2004, e essa de 2018, ela ampliou essa oferta para 40%. Só que exceto para a área da saúde e para a das engenharias. Só que 20% ainda é muita coisa. Sim, claro. Não é 20% de carga horária de cada disciplina. Eu vou até falar um pouquinho, no próximo aqui eu vou falar. Assim, é 20% da carga horária, né, da disciplina, do curso, isso. É 20% da carga horária do curso, e agora foi estendido para 40% para as diversas áreas, exceto engenharia e medicina. Então, engenharia e medicina mantém isso que foi estipulado lá na antiga, 20%. Olha, a portaria fala de graduação, porque a questão da especialização, ela
acho que tem alguma legislação específica que ela já poderia ser, ter algumas disciplinas à distância, porque a especialização ela fala que pode ter também disciplinas à distância, mas tem que ter as avaliações presenciais. A graduação que antes não tinha essa abertura, né, de ter do ensino presencial, de ter essa parte à distância. Essa portaria do MEC, então, né, isso que a portaria do MEC determina é importante, por quê? Porque já teve pessoas que procuraram a gente e falou, gente, eu quero dar uma disciplina totalmente à distância, eu não quero ter esse encontro presencial, porque isso atrapalha. Porque, às vezes, pode ter gente de outra cidade que quer fazer a disciplina justamente para ser presencial. Pela legislação, exige pelo menos um encontro presencial. Então, a disciplina pode ser à distância, mas tem que ter pelo menos um encontro presencial. Então, essas regras são importantes. Deve oferecer avaliações presenciais e devem prever atividade de tutoria. Então, o curso pode ser a disciplina pode ser autoinstrucional? Também não. Já teve professor que procurou a gente também querendo fazer disciplina autoinstrucional. Não pode, tem que prever atividade de tutoria. Essas atividades de tutoria pode ser até com bolsistas. Pode ser bolsista da graduação, da pós. Então, isso é tranquilo. Pode. De repente, pode ser até com uma webconferência, mas que seja ao vivo. Tem que ter um encontro em algum local para confirmar, entendeu? Que teve. De repente, pode até prever isso por meio de web. Por exemplo, pode ter um aluno lá de Montes Claros que queira fazer a disciplina. Então, de repente, se prever isso uma web, já pode também contar. Só que o seguinte, tem uma questão. Era interessante ter alguém para aplicar uma avaliação no local, porque precisa de ter uma avaliação presencial. Então, tem essas questões que têm que serem estudadas. Essa resolução, né, ela foi, acho que a maioria aqui já sabe, né, ela foi regulamentada pela Resolução 13 de 2018, do Conselho de Ensino, né, pelo CEP, em 2018. Provavelmente isso vai alterar, porque quando foi feita essa regulamentação, era ainda a portaria de 2004. Agora já tem uma de 2018, provavelmente eles devem alterar alguma coisa. Só que, assim, para a área de saúde, da engenharia, continua a mesma coisa, 20%. É o que mudou. Essa proporção de até 20% da carga horária será calculada na carga horária de integralização do aluno e não do curso. Essa é até a dúvida que ela teve. É por disciplina? Nem é por questão da disciplina. A disciplina pode ter apenas um encontro presencial. A disciplina não é a disciplina que tem que ter 20% de carga horária à distância. A disciplina pode ter toda a distância com apenas um encontro. Isso vai ser controlado para o aluno. Porque, por exemplo, o aluno é um aluno aqui da medicina, mas ele pode fazer disciplina na Faficha, ele pode fazer disciplina no ICB. Então, isso é controlado na carga horária do aluno. Então, o aluno, a partir do momento que ele faz as disciplinas à distância, isso vai ser contabilizado até chegar a 20% do que ele tem que cumprir. Então, é do aluno. Então, a pessoa fica com muita essa dúvida. Eu tenho que pôr só 20% da minha disciplina à distância? Não. A disciplina pode ser toda à distância, desde que esteja previsto um encontro presencial e que pode, inclusive, coincidir com a avaliação. Porque, na legislação, fala tem que ter encontros presenciais e uma avaliação presencial. Na regulamentação que teve aqui na universidade, fala esse encontro pode coincidir com esse dia da avaliação. Então, pode ser no mesmo momento. Aí é a mesma coisa, né? Que já falo. Tem que ter oferta de atividade de tutoria, obrigatoriedade de pelo menos um encontro presencial, obrigatoriedade de pelo menos uma avaliação presencial, ressaltando que o encontro presencial e a avaliação presencial obrigatórios pode ser o mesmo momento. Previsão desse tipo de atividade no projeto pedagógico do curso. Isso também é importante. Essa previsão precisa estar no projeto pedagógico. Só que eu vou alterar o projeto pedagógico? Não precisa, porque o projeto pedagógico teria que passar por uma nova aprovação. Aí, o que nós estamos orientando? Que seja feito um adendo informando, olha, a disciplina pode ser ofertada tanto na modalidade presencial quanto à distância. Não é que a disciplina vai ser à distância, que ela tem que deixar de ser presencial. Pode ter uma disciplina que ela é toda presencial e pode existir à distância. O aluno faz essa opção. Então, pode ter as duas. Ou, então, que seja só à distância. Aí vai depender do colegiado do departamento. Só que é importante essa previsão no projeto pedagógico.
nem que seja, né, por meio de adendo, porque é mais prático do que alterar o projeto. Agora eu vou falar um pouquinho do planejamento. Nós temos um espaço que nós criamos, chama Espaço Disciplinas EAD no Ensino Presencial. Nós criamos esse espaço com o intuito de organizar alguns parâmetros que nós achamos importantes para criar a disciplina. Então, lá está falando um pouco da legislação, esse espaço, está falando um pouco da questão do planejamento de disciplina, fala da questão de criação de videoaula, recursos do Moodle. Esse espaço, qualquer um pode se inscrever nele. É uma autoinscrição, todo mundo que tem o 1000 UFMG consegue se inscrever. Tá? Depois, mais para frente, né, quando a gente estiver trabalhando na parte prática, a gente disponibiliza para vocês esse link, tá? Para quem ainda não conhece. Então, para auxiliar nesse processo de planejamento, nós sugerimos 3 ferramentas oriundas de design educacional que podem auxiliar no desenvolvimento e na implementação da disciplina. Essas ferramentas são análise contextual, que ela é basicamente uma ementa e a divisão, né, a organização da disciplina, ou em módulos ou em unidades. Então, essa análise contextual é basicamente isso. O professor que já tem a ementa ali do curso, já tem ali a divisão na cabeça ali do que ele vai trabalhar, é isso que vai ser colocado nessa análise contextual. Mapa de atividades é uma ferramenta para o planejamento dessas unidades de aprendizagem, né, do que vai ser trabalhado em cada unidade. E tem o caderno de atividades e chave de correção. Isso aqui é o quê? Por exemplo, essa disciplina à distância, ela prevê que um bolsista pode auxiliar o professor em atividade de tutoria. Então, essa chave de correção, isso auxilia também o trabalho tanto do bolsista quanto do professor, porque tem ali, não é a resposta exata, que isso é subjetivo, cada aluno vai ter a sua resposta, mas é uma orientação até para esse bolsista auxiliar o professor na correção dessas atividades. Então, a gente acha essas atividades interessantes. Então, também a gente pode mostrar essas ferramentas para vocês também, né, daqui a pouco, quando a gente for apresentar a parte prática, porque eu acho mais prático do que eu ficar mostrando aqui para vocês agora. A Márcia já mencionou o espaço Disciplinas EAD, no ensino presencial. Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia de como que é. E esse espaço, o curso está baseado nele, ele é uma parte, ele é uma aba desse espaço. Tá? Por que a gente organizou esse espaço EAD, né, no Disciplinas EAD no ensino presencial? Porque a gente tem sempre muita demanda do professor com dúvidas, igual a Márcia colocou, a respeito de como organizar, né, as atividades para colocar elementos da EAD dentro da disciplina dele do presencial mesmo. Né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente pode trabalhar com o aluno ali, antecipando conteúdo, ou você tem um aluno que está em polo ou em campo, e a gente quer... é muito comum essa demanda de eu gostaria de organizar minhas atividades, aproveitar o que a EAD tem, para eu poder facilitar essa parte do ensino ali e ficar, às vezes, com a aula mais para uma prática, para uma conversa. Né? A gente tem aquela ideia da metodologia de sala de aula invertida, que é muito utilizada. Na medicina, eu sei que o pessoal usa muito estudo de caso também. E existem várias coisas que a gente pode antecipar e organizar, e a EAD ela ajuda muito nisso. E vocês têm sempre disponível, em todo semestre, a disciplina criada no Moodle, né? A gente sabe que essas disciplinas são subutilizadas, às vezes, por questão do professor realmente não ter aquela prática. Né? A disciplina está ali, mas o que eu coloco ali dentro? O que eu vou colocar ali no Moodle que vai facilitar a minha aula, vai ser legal para o aluno, né? E vai me dar essa ajuda na organização da aula em geral. Então, esse espaço ele surgiu dessa necessidade, né, da gente atender assim, vários professores ao longo desses anos que a gente vem trabalhando lá na assessoria, e são sempre as mesmas dúvidas. Como é que eu organizo o meu conteúdo de acordo com a educação à distância? Educação à distância, sim, presencial, a mesma coisa? A gente sabe que não, mas qual que é a diferença? Né? Então, esse espaço ele vem com vários elementos que vão ajudar o professor a pensar na organização do material dele mesmo. Né? Como que eu coloco isso nos moldes da EAD e como que a EAD vai me ajudar. Então, o espaço, vou dar uma navegada aqui rapidinho, você faz autoinscrição, tá? Ele está lá em turmas adicionais, então ele não desaparece ao longo do semestre, você se inscreve uma vez, você pode acessar sempre. Ele é realmente um local de consulta, e a gente tentou organizar ali dentro algumas questões de legislação, né, que estão aqui na aba inicial. Tá? Você tem aqui, olha, os parâmetros, que
que é a Márcia retirou todas as informações que ela passou agora da legislação, né, desses parâmetros. Então, para quem vai estar interessado e vai colocar alguma disciplina à distância, acho que o primeiro ponto é realmente ler os parâmetros com calma, né, para ver como que vai ajustar essas coisas em termos da unidade e do colegiado e tudo. Tá? Aí a gente tem também uma aba que ela é dedicada para o planejamento. E esse planejamento a gente faz dentro dos moldes do design educacional, né, que é uma linha de trabalho em que você realmente desenha a sua solução educacional, né? E aí é só uma metodologia, existem várias que você pode aplicar, mas a gente escolheu essa porque é onde a gente tem formação. Tá? E o design educacional ele apresenta uma série de ferramentas, e as ferramentas que a Márcia citou, né, que é a análise contextual, o mapa de atividades e o caderno, né, de chave de correção, elas são 3 ferramentas importantes. Por quê? Porque você pode contar com um auxiliar se você tiver essas ferramentas organizadas. Ela é uma maneira de você passar para a pessoa que vai trabalhar com você como que você quer que corrige, quais são seus parâmetros, o que você quis com aquelas atividades. Então, na verdade, é o que o professor já faz todo semestre, né? Que é pegar aquela ementa e dar uma detalhada um pouco maior nela, colocando seus objetivos, listando as atividades, e aí acompanhando esse material do que como você quer que o seu auxiliar corrija. Né? Porque a gente sabe que correção, às vezes, dá um pouco de divergência, ali, igual a Márcia falou, tem um item de subjetivo naquilo, então a chave de correção ela acaba com isso, porque você coloca ali como que você quer que o seu auxiliar, o seu bolsista, ou o professor que está trabalhando com você corrija ali junto com você. Tá? Então, essas ferramentas elas estão disponíveis aqui na aba de planejamento. Tá? A gente tem uma aba só para o Moodle. O Moodle ele é um software livre que ele muda muito. Tá? A gente tem uma comunidade imensa trabalhando em cima do Moodle, então, todo semestre tem novidade. O Moodle da universidade, ele está sempre sendo atualizado uma versão atrás da atual, porque a gente sempre espera ver se a atualização vai realmente funcionar para depois instalar. Então, você nunca vai ter o último Moodle no Minha, nem no CAED Virtual, você sempre vai ter o anterior. Porque aí a gente testa, funcionou legal, então semestre que vem entra o próximo. Tá? Isso é muito dinâmico. Vocês perceberam que o Moodle, nas últimas versões, mudou muito, porque o pessoal do Secom resolveu mexer também no layout, mas é o mesmo software em todos os locais que você mexer. Tá? Depois a gente vai ver aqui no CAED Virtual, que vocês vão trabalhar no CAED Virtual, que ele é um pouquinho diferente só ali na parte de apresentação, porque a gente escolheu ali um template diferente e tem alguns rótulos, algumas coisas que são diferentes do Minha. Mas a aplicação é exatamente a mesma. Tá? O Moodle ele é muito intuitivo, então ele é muito fácil de mexer. Aqui nessa aba do espaço, a gente colocou vários tutoriais. Tá? Não são os últimos, assim, eles não estão extremamente atualizados, porque, como a gente disse, a gente tem que ficar correndo atrás do Moodle todo semestre. Tá? Mas a essência do Moodle não muda muito, o que muda são alguns assim, itenzinhos que eles vão trocando, botão que eles mudam o formato, então é super tranquilo. Tá? E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu queria destacar, é que o Moodle ele integra com o diário de classe. Então, se o Moodle estiver bonitinho, redondinho, com tudo preenchido, se o livro de notas estiver ok, você vai lá e puxa tudo para o seu diário sem precisar ficar fazendo manualmente. Isso é muito bacana. Assim, quando a gente fala com o professor e fala, poxa vida, se isso ficar organizado, facilita a minha vida, né? Porque preencher diário é chato. Então, e dá trabalho. Ali a gente tem então, um tutorial que ensina o professor como puxar esses dados. Mas aí como que vai funcionar? Se o Moodle estiver ok, para ele estar ok, ele tem que estar bem planejado. Senão, na hora de puxar os dados, aí você ainda vai ter que ficar corrigindo alguma coisa à mão. Tá? Então, a gente recomenda que, assim, quem tiver interesse, depois assistir com calma, tá? Que tem todo o passo a passo aí. Além dessa aba, a aba principal aqui, que é a estrela de hoje, é a aba de recursos. Tá? Por quê? Qual que é a nossa intenção? A gente vai falar de Moodle, mas a gente quer mostrar para vocês que o Moodle não é um software duro, que ele conversa com várias ferramentas que estão aí no nosso dia a dia e que a gente nem sempre usa para educação. Né? Que tipo de ferramenta? YouTube, por exemplo. A gente tem 500 mil de coisas no YouTube, posta vídeo dos netos, posta vídeo do filho, do cachorro, mas a gente não posta aula lá. Por quê? Né? Porque eu não sei como é que eu faço para fazer o Moodle conversar com o YouTube. Conversa. Tá? Tem maneira de você puxar e fazer uma configuração bacana, tem como subir vídeo para o YouTube fechando o vídeo para não ficar público para todo mundo. Então, a gente vai trabalhar focado nesses elementos. Tá? Aí, na aba de recurso aqui, você tem algumas informações, né?
essa aba, a gente discute primeiro um pouco sobre recurso de mídia e hipermídia, pensando que recurso de mídia não é feito com objetivo educacional a princípio, mas que a gente pode fazer uma adaptação e utilizar. Tá? A gente fala aqui de objeto de aprendizagem de repositório, que é legal ter essa noção do que é objeto de aprendizagem e o que não é. Né? Tem coisas, o objeto, a princípio, ele é feito com objetivo educacional, senão ele não tem esse título. Né? Mas a gente pode, sim, aproveitar recursos de mídia e depois fazer uma adaptação. A gente fala aqui nessa aba sobre direitos autorais. Direitos autorais é uma coisa importante, porque a gente tem uma noção assim, que é muito popular de achar que tudo que está na internet é público e não tem direito em cima, mas tudo tem direito incidindo sobre ele. Não importa se a pessoa subiu ali o vídeo e está lá, e você fala assim, não, mas essa pose aqui ela está publicando, é para todo mundo. Não, tem direito autoral ali incidindo. E aí, quando a gente pega o material da rede para utilizar como recurso educacional, a gente tem que ter essa noção de que aquela pessoa que disponibilizou aquela foto, mesmo se ela não tiver essa intenção, ela é dona. E aí tem direito autoral incidindo. Então, como que eu vou fazer essa escolha? Existem locais em que você faz uma busca e que existe ali uma licença que a pessoa disponibilizou, e aí você vai fazer a pesquisa procurando essas licenças. Para quê? Para não correr o risco, por exemplo, de empregar uma foto num vídeo e depois responder por um processo, ou não poder usar o vídeo. Né? Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, assim, mas, Cristina, e o meu PowerPoint de sala de aula? Sala de aula é evento educativo, não incide direito autoral sobre um evento. Se você utilizar seu PowerPoint só na sala, não tem problema. Mas, a partir do momento em que eu pego aquele PowerPoint e transformo em videoaula, aí o direito autoral está incidindo. Tá? Então, tem essa diferença. Assim. Então, eu posso usar várias fotos de laboratório na minha sala? Posso. Mas, se você for fazer vídeo das fotos, você tem que ir atrás do dono e perguntar se você pode fazer o vídeo ou não. Tá? Então, isso é uma coisa importante que esse itemzinho de direito autoral está apontando. Um outro item também falando de acessibilidade, a gente tem já que pensar, porque é uma orientação da universidade criar objetos e montar um ambiente acessível. O Moodle é acessível, tá? E aí o que a gente coloca lá dentro também tem que seguir certos parâmetros, e aí esse material aponta alguns parâmetros de acessibilidade para a gente considerar na hora que estiver produzindo. Tá? Quem que está acessando? Eu tenho aluno que é deficiente visual, eu tenho aluno que tem alguma deficiência de leitura, dislexia, não sei. Então, eu tenho que considerar, e aí a gente tem aqui algumas orientações de materiais que vocês podem acompanhar e fazer a leitura. A gente tem duas abas que ensinam a produzir objetos. Tá? Então, quem quiser depois se aventurar, são vários tutoriais ensinando a produzir desde podcast, a fazer live para o Facebook, para o YouTube. E aí, assim, é bem bacana. Tem tutoriais ensinando a fazer animação. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer, o professor mesmo fazer. Sabe? Sem precisar esperar uma equipe especializada que nem sempre está disponível ou dentro do prazo que você está precisando. Tá? Então, essa é a aba de recursos. Depois, a gente tem uma aba com apoio institucional, em que você tem os nossos contatos. Tá? Dá para fazer contato com a gente aqui por meio do curso. Se você quiser, tem fórum, tem questionário aqui que você pode preencher e enviar, a gente faz contato. Tá? E aí, depois, a gente vai deixar o e-mail do CAED também. Aqui é uma aba de avaliação. Né? E aí, depois, quem quiser acessar, na hora que a gente for fazer a prática, eu coloquei o link da autoinscrição num outro arquivo que eu vou disponibilizar. Aí é só logar no Minha e clicar no autoinscrição, ele já te pergunta, você quer ser inscrito nessa turma? Você aceita e já está inscrito. Tá? Então, fica o convite aí para poder visitar o espaço, né, que ele vem para poder nos ajudar, tá? Para tirar essas dúvidas e tudo. Vou falar aqui um pouquinho do Moodle. O Moodle, então, ele é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Né? O que é o AVA? O AVA é um sistema de gestão de aprendizagem. Então, além de eu disponibilizar as minhas aulas lá, eu tenho todo um sistema de controle dessas aulas. Eu consigo puxar vários tipos de relatório, eu consigo acompanhar log de aluno, aquela história do aluno de eu entrei, está faltando 2 minutos, estava instável, eu consigo conferir se ele entrou mesmo. Tá? Então, o Moodle ele não vai só disponibilizar para o aluno algum tipo de organização educacional, ele vai te devolver vários dados que você pode utilizar também, tá? Para fazer sua gestão. O Moodle ele foi criado pelo Martin Dougianas, é um especialista da Austrália, ele é da década de 90. Tá? Ele é um software livre, e o software livre é aquele software que tem código aberto.
Então, o software de código aberto, você disponibiliza o código e outras pessoas podem estudar esse código, alterar, né, propor novas formas. E a diferença do software livre para o software gratuito é que o gratuito você não tem a cobrança, mas nem sempre um gratuito é livre. Tá? Você pode criar e disponibilizar, como se a gente tem o Google, por exemplo. O código do Google não é aberto para as coisas que você tem do Google disponível, né? Aí a pessoa fala assim, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando você utiliza um software livre, você está apoiando todo um sistema de licença, que tem um outro objetivo, que é menos mercadológico que o objetivo do Google, por exemplo. Né? Então, é o software que a universidade utilizou e tem toda uma motivação por trás aí relacionada com essa questão de utilizar o software livre, né? De licença livre e tudo. E o Moodle está disponível, então, para o público geral, você pode baixar, modificar, atualizar. Tá? Isso é bacana por quê? Porque a gente tem o suporte do Moodle no SECOM, que é legal, que a gente pode pedir as coisas, propor soluções, perguntar se não pode fazer determinadas alterações, eles têm essa abertura, tá? Porque tem programador lá. Então, é super dinâmico, todo semestre está sendo atualizado e ele é educacional, então, voltado para isso, né? É livre e é gratuito. Então, é a escolha que a universidade fez e, se a gente utiliza, a gente reforça, né, todo esse movimento do software livre. O Moodle ele é composto basicamente por recursos e atividades. Qual que é a diferença entre recurso e atividade? O recurso eu utilizo para disponibilizar conteúdo. Não tem como fazer uma avaliação de recurso, não vou atribuir nota num recurso. Se eu quero atribuir nota em algum tipo de atividade, eu uso a atividade, o nome já está aí. Né? Então, vocês têm sempre que ter essa diferença, porque às vezes o pessoal pede assim, eu quero colocar isso aqui no rótulo e eu quero que o aluno ponha não sei o quê, dá nota. Não tem como dar nota em recurso. Tá? O recurso eu sempre penso quando eu estou estruturando. Quando eu quero avaliar, eu penso nas atividades. Quais são os recursos mais utilizados no Moodle? Arquivo, em que eu subo os meus arquivos lá para os alunos. O recurso livro, em que eu monto o conteúdo dentro do Moodle e ele é passado às páginas como um livro mesmo. Você tem toda a estrutura de capítulos, tá? No livro. Você tem o recurso página, que parece uma página de HTML. Você tem o pasta, em que você vai subir vários arquivos de uma vez. Tá? E aí, arquivos de tipos diversos. Você tem o rótulo, em que você vai organizar a informação dentro da estrutura do ambiente. E você tem o URL, em que você vai disponibilizar sites. Tá? Esses são os mais utilizados. As atividades, como eu disse, elas permitem que você avalie. Mais utilizadas, base de dados, o fórum, que é o campeão, né? Todo mundo utiliza fórum. O chat, que não é tão utilizado, mas por quê? Porque ele demanda que você organize um horário, ele tem essa questão de ser síncrono. Né? O questionário, que também é campeão de uso, tá? Só que a gente usa sempre questão fechada. O questionário tem muitas possibilidades, inclusive de inserir imagem e vídeo, muita coisa dentro do questionário. Tá? A tarefa, que é aquele envio de arquivo, que a gente gosta muito também para receber o trabalho dos alunos. O wiki, em que eu faço o aluno trabalhar dentro do Moodle colaborativamente, ele vai escrever um texto junto com outra pessoa, tá? E eu acompanho esse histórico. E o glossário, em que eu vou disponibilizar itens em ordem alfabética ou não, tem algumas categorias, e eu posso pedir ao aluno para fazer esse glossário e dar nota nele. Tá? E os recursos tecnológicos que eu posso associar ao Moodle, que é o que eu quero assim, frisar para vocês. A gente tem vários recursos que são midiáticos e que a gente pode utilizar ali dentro do Moodle, pensando neles como elementos da atividade mesmo que a gente vai utilizar. Então, eu escolho uma atividade, escolho uma mídia, associo esses dois elementos e crio ali um recurso educacional. Tá? Imagens de tipos diversos, né? Principalmente aquelas que a gente pega na internet. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu busco uma imagem com licença ali, ok, para eu colocar ali dentro. Vídeo também, né? E aí, pensando no vídeo via repositório de vídeo, canal de vídeo. Né? Eu vou pensar principalmente no YouTube. Tá? Áudio também a gente utiliza pouco, mas a gente usa tanto áudio no WhatsApp, por que não fazer o uso de áudio em sala também, né? Ou em ambiente virtual? É muito bacana, gente. O podcast ele tem N utilizações. E, às vezes, é muito fácil de fazer e resolve várias questões assim, que a gente quer, né, passar. Website, que é básico. Arquivos de texto também, e o software de webconferência. A webconferência também ela tem várias, o potencial é muito grande, ela é muito pouco utilizada. Vou mostrar para vocês que a gente tem um canal de um serviço de webconferência associado à universidade que quase ninguém utiliza.
Tá? Depende de como você pesquisa. Normalmente tem, tá? Mesmo que você pegue na internet. Eu posso pegar uma imagem minha? Pode. Aí o direito é seu. Aí, por exemplo, você tirou foto na sala. Seus alunos têm que ceder direito, tá, gente? Ou então, vocês têm que falar com eles assim. Fotos suas, o direito é seu, tá? Aí não tem problema, não. Paciente tem que ceder, gente. Se o paciente for aparecer, ele tem que ceder imagem. Você tem que pensar na identificação, tá? Assim. Isso. Se você tiver, por exemplo, paciente envolvido, vai aparecer o paciente, aí realmente ele tem que ceder, tem que conversar e tudo. Agora, se for exame, assim, é bom que você faça uma documentação para se resguardar, porque pode ser que ele se identifique de alguma maneira, não sei, né? Porque realmente, assim, eu não entendo muito dessa parte, mas assim, não sei, de repente tem um exame ali que a pessoa vai conseguir se identificar, não sei de que maneira, sabe? Ela vai identificar alguma estrutura ali e sou eu. Aí realmente é mais seguro que a gente peça algum tipo de autorização, tá, gente? Para se cercar mesmo. E aí, o que tem que fazer? Tem algum documento específico? Um e-mail que a pessoa te autoriza a fazer aquilo já é um documento que você pode guardar, né? Fotos, igual eu falei, vão tirar fotos dos alunos na sala, em sala de aula mesmo ali, né? Os alunos têm que ceder direito também. Ou então avisa, gente, eu vou bater uma foto da turma, alguém não quer sair nessa foto, vá para o cantinho ali que eu vou bater uma foto. Sabe, para não ter problema mesmo. A gente mexe muito, a gente trabalha com a editora da FMG, então, assim, a gente está o tempo inteiro muito preocupado com esse tipo de coisa, porque, realmente, assim, a gente às vezes acha que é uma foto assim, nossa, mas ela não vai se ofender, ela está linda, é super tranquilo, mas vai saber do futuro, né? Às vezes a pessoa realmente vai, em algum momento, reclamar daquilo e não é muito seguro, tá? Então, pensar nisso, tá? Pensar, igual eu falei, dos recursos de mídia, que, a princípio, eles não são criados para educação, então tem que ter uma adaptação. Pensar que a gente tem recursos que já são próprios para a educação, que a gente chama de objeto de aprendizagem, tem muito repositório, tá? Lá no espaço, a gente tem links para repositórios. Às vezes, a gente recebe demandas que já tem um objeto pronto, disponível na rede. Então, a gente fala com a pessoa assim, olha, eu achei uma aqui, será que serve? Porque se servir, e ele é livre, ele está disponível, ele está no repositório público, que legal, porque aí a gente não precisa, né, empenhar recurso para produzir algo que é muito semelhante ao que já está ali. Então, o que a gente recomenda é que sempre pesquisem, né, em repositório para ver o que existe. Porque quando está em repositório, porque está liberado para a gente utilizar. Tá? E aí as coisas que eu falei, direito autoral, acessibilidade, sempre pensar nisso. A acessibilidade é uma coisa super nova, mas que está sendo altamente exigida, principalmente da gente lá no CAED. A gente já recebeu várias orientações, olha, fala com o professor, tem que pensar também nesses alunos que, né, estão entrando e muito graças à legislação nos últimos tempos e que precisam desse acolhimento também. Tá? E aí, se a gente vai depois, né, quem for trabalhar com a gente, dar uma lida no material, vai ver que não é tão difícil fazer material acessível, não. Tá? São algumas coisas que a gente tem que pensar na hora de produzir. Então, num segundo momento que a gente vai trabalhar aqui no workshop, a gente vai ver alguns exemplos de aplicação. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente criou 3 ambientes, 3 turmas no Moodle, para vocês acessarem, para fazer testes mesmo. Tentar inserir um vídeo, tentar subir uma imagem, tá? Tentar colocar ali algum elemento que ajude, né? Para você testar mesmo e ver qual que é o objetivo, né? É como a professora Eliane falou, isso é muito pouquinho o tempo que a gente está aqui, né? Mas é muito bacana ver, né, o interesse, porque é daqui que surge. Né, quebrar aquela resistência, ou aquela coisa de eu não sei se dá certo, se funciona. Vocês vão ver que funciona. E, geralmente, assim, quando o professor passa, passa um tempo com a gente lá na assessoria, ele não quer produzir da maneira anterior mais. Tá? Porque ele vê que aquilo facilita muito a vida, principalmente na questão do diário, ali, de puxar as notas. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Tá. Então, aqui a gente tem os contatos do CAED. Tá? Esse e-mail é o e-mail geral, e aí quem precisar de algum tipo de apoio mais personalizado, Cristina, a gente quer fazer com vocês todo o processo. Vou montar análise, eu quero fazer mapa, depois eu quero montar chave, eu quero ajuda para montar o Moodle. É só entrar em contato com a gente e solicitar atendimento, né? Que a gente marca com a pessoa, e lá nós temos, são vários assessores, e aí você vai ter uma pessoa para te acompanhar. Tá?